Abra lá em Daniel capítulo 3, lá no Velho Testamento, Daniel capítulo 3, no versículo 16 até o versículo 18. Título da nossa mensagem: Se não. Vou repetir de novo. Título da nossa mensagem: Se não. Nem grave bem essa frase aí, que é o título da mensagem. Glória a Deus. Daniel capítulo 3, versículo 16. A leitura do texto diz assim. Amém? Posso ler? Todo mundo encontrou? É um livro que não é tão habitual a gente ler, né? Então alguns têm alguma dificuldade. Glória a Deus, aleluia. Acabou? Então tá bom. Daniel capítulo 3, versículo 16 até o 18 diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Agora presta atenção no próximo versículo, que é o título da mensagem. Diz assim: E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Glória a Deus. Deixa eu narrar um pouquinho esse acontecimento, para que aqueles irmãos que talvez ainda não tenham conhecimento dessa história, desse acontecimento bíblico, para que você possa se inteirar no assunto e poder entender a mensagem. Teve um período da história do povo de Deus, do povo de Israel, que eles foram levados, boa parte da população, não todos, mas uma boa parte da população, eles foram levados para a Babilônia. E lá eles ficaram a serviço do rei da Babilônia. E nesse momento da trajetória, o texto que eu li, o rei era Nabucodonosor. Então Nabucodonosor e a Babilônia, eles dominavam várias nações ao redor, e uma delas a nação de Israel. E eles levaram para a Babilônia pessoas que tinham alguma relevância, pessoas que tinham alguma formação, tinham alguma cultura, tinham algum traço de nobreza, né? Claro que alguns foram levados pelo porte físico, para trabalhos pesados. Então eles levaram pessoas escolhidas com propósito específico. Entre as pessoas levadas, eles levaram muitos jovens que tinham um perfil de pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas que já tinham alguma instrução. E começaram a preparar esses jovens para ajudar na parte mais administrativa da Babilônia. Entre essas pessoas, que não era só de Israel, eram de várias nações, mas entre essas pessoas, alguns eram judeus. E entre eles, 4 deles se destacaram. Então havia uma seleção de tempo em tempo. Eles estavam lá estudando, aprendendo, se formando por um propósito específico. Então de tempo em tempo havia uma seleção. E entre eles teve 4 que começou a se destacar: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles ganharam posições importantes e significativas na Babilônia. Eles se tornaram uma espécie de um governador, uma espécie de um prefeito, líderes de alguma província, ou de algum setor, uma espécie de ministro, né? Alguma coisa desse nível, mas pessoas importantes e que tomavam decisões importantes com relação ao reinado da Babilônia. Muito bem. Daniel, inclusive, se destacou ainda mais porque ele se tornou líder. Eles eram chamados de satrapas. É uma espécie de um governador ou de um prefeito. E Daniel, ele se tornou líder desse grupo de pessoas. Muito bem. Chegou um belo dia, porque o reino de Nabucodonosor, ele foi se tornando um reino muito forte.
um reino poderoso. Ele se tornou um homem dominador, um homem respeitado, um homem de relevância na sua época. E você sabe que a religiosidade, ela estava muito embutida naquele povo, assim como tem algumas nações hoje, que a religiosidade ela é muito forte. Até mesmo nos governadores, nos presidentes, nos líderes de nações. Tem algumas nações que a religiosidade ela é predominante. Então, na época, na Babilônia, a religiosidade deles é muito forte. Então, alguém deu uma ideia para Nabucodonosor. Você faz uma estátua gigante, monumental, uma estátua que destaque um certo esplendor, mas não basta você fazer apenas uma estátua. Coloca ela num local de relevância e dê uma ordem que o povo reverencie essa estátua como um Deus. Que aí você vai ter mais domínio. Por quê? Como o povo tinha, quase todas as nações que eles levaram cativos para lá, eram nações que tinham uma importância religiosa, o povo era pecado com uma religiosidade muito forte. Quem deu a ideia para Nabucodonosor disse assim: isso aí vai ser importante porque as pessoas vão aos poucos se apegando a essa estátua e cada vez mais o que você falar não terá apenas um valor político, vai ter também um valor religioso e as pessoas vão respeitar mais ainda. Mas para isso tem que fazer, principalmente os líderes desse povo, se prostrarem diante dessa estátua. Não adianta você sugerir, você tem que impor. Você tem que fazer um decreto e dizer que isso é obrigatório. E quem não cumprir com esse decreto, seja punido. Então Nabucodonosor fez um decreto. Que de tempo em tempo haveria um cerimonial, haveria um ritual, e as pessoas tinham que, diante daquele ritual, se prostrar diante da sua estátua. Quem não obedecesse seria jogado numa fornalha de fogo ardente e seria queimado. Primeiro dia desse ritual, depois que a estátua ficou pronta, chamaram quem? Os governadores, os satrapas, os prefeitos, os líderes e administradores da Babilônia. Interessante que Daniel não estava. Um estudo secular, não bíblico, um estudo secular, afirma que Daniel provavelmente estava em uma viagem diplomática. E por isso não estava na Babilônia naquele dia. Reúnem todos no pátio, diante da estátua, e começa o ritual, começa a tocar saltério, gaita de fole, trombeta, todo tipo de instrumento que existia na Babilônia. E diante do sinal do arauto, o povo se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor. Mas era um pátio enorme. Muitas pessoas, eram centenas de satrapas e governadores. Então, da onde o rei estava, ele não tinha uma visão assim tão privilegiada. Mas alguém veio e disse assim: tem 3 que não se dobraram diante da estátua. 3 judeus. Ele mandou chamar. Quem eram? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o rei Nabucodonosor diz o seguinte: eu vou dar mais uma oportunidade para vocês, eu vou mandar tocar de novo, e vocês vão se prostrar. Primeiro perguntou para eles: por que vocês não se prostraram diante da imagem? Eles disseram: porque nós nos prostramos apenas diante de um Deus invisível, nós não nos dobramos diante de uma estátua. Nós aprendemos assim, a nossa espiritualidade é essa, nós não nos prostramos diante de nada a não ser do nosso Deus. Então o rei Nabucodonosor disse: eu vou dar mais uma oportunidade para vocês, vou mandar tocar de novo o ritual da música, e aí vocês se prostram. Caso vocês não se prostrarem, eu vou mandar jogar vocês na fornalha. E aí fez uma pergunta: eu não sei quem é esse Deus, mas porventura ele vai conseguir livrá-los da minha mão?
Aí vem a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles dizem assim: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder a respeito desse negócio. Nós não precisamos ficar te dando explicação por que nós não vamos se dobrar. Mas uma coisa nós queremos te dizer: o nosso Deus, a quem nós servimos, pode sim nos livrar, tanto da fornalha, como também da tua mão. E aí vem o último versículo. E se não livrar, mesmo assim, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses e não nos prostraremos diante da sua imagem. Amém? Agora vamos para a mensagem. Contada a história, agora deixa eu fazer uma pequena introdução. Na semana passada nós falamos sobre as muitas promessas de Deus na vida de Abraão, que foram liberadas sobre a vida dele após ele ser provado por Deus e desafiado por Deus a fazer uma caminhada de fé, levando o seu filho no Monte Moriá para sacrificá-lo. Não aconteceu, mas ele foi desafiado por Deus. Amém? Semana passada nós trouxemos essa mensagem. Havia uma imensidão de promessas de Deus para a vida de Abraão, mas essas promessas não foram liberadas enquanto ele não foi provado por Deus. Qual é a dedução que nós fazemos com relação a isso? O que nós podemos concluir? Toda ação de Deus em nossa direção é antecipada por uma atitude nossa de fé. Você consegue entender isso ou não? Amém? Você consegue entender? Vou repetir. Toda ação de Deus em nossa direção, toda promessa de Deus, todo projeto de Deus, todo desejo de Deus em nos abençoar, em gerar em nós um milagre, em abençoar a nossa vida, em abrir uma porta, em terminar uma bênção, tudo isso, toda essa ação de Deus, ela é antecipada por uma atitude nossa de fé. O que isso nos faz entender? Se nós não demonstrarmos fé, muitas bênçãos ficam retidas no mundo espiritual. Nós podemos ter as promessas, mas nunca saberemos o gosto dessa promessa. Muito bem. Concluímos então com isso. Veja bem, não foram para confirmar esta frase, não foram poucas as vezes que Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Em outras vezes Jesus disse assim: eu nunca vi uma fé como essa. Em outras vezes ele disse assim: nem mesmo em Jerusalém eu encontrei fé como essa. Uma demonstração nítida que a fé, ela é possível de ser vista, de ser observada, de ser confirmada através do quê? Através de uma atitude nossa. Então é certo dizer que as bênçãos de Deus estão condicionadas sim a uma atitude nossa de fé. E aí eu quero ler com os irmãos 3 versículos que esclarecem um pouco mais a respeito disso. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Você que tem a Bíblia, abre para acompanhar a leitura. Hebreus 11, 6. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Hebreus 11, 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é esse galardoador, irmãos? É abençoador. É aquele que recompensa. Mas o texto está dizendo assim, que sem fé é impossível. É impossível. Você veja que o gatilho para liberar uma bênção de Deus na nossa vida é a fé. É a fé, irmão. Não é ter uma vida. É lógico que é necessário. Mas não é ter uma vida de santo.
Ah, não, olha pastor, olha, eu acho que o fulano merece aquele milagre cada vez, porque olha o comportamento dele, ele é um santo. Não é. A santidade é necessária, porque ter uma vida de santidade, uma vida de filho de Deus se afastando do pecado, é uma forma de nós testemunharmos um Cristo transformador. Que se eu não tenho uma vida santificada, eu estou envergonhando a cruz de Cristo, eu estou envergonhando Jesus, eu estou negando Ele na minha vida. Mas não é isso que libera a bênção na nossa vida, que libera o milagre, que libera a mão de Deus. O que libera a mão de Deus para nos abençoar é a fé. Por isso que o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, irmão. Não tem como você, se você se chega até Deus em busca de uma bênção, você tem que crer que Ele é galardoador, quer dizer, que Ele é abençoador, que Ele vai te abençoar. Então, sem a fé, Abraão não se tornaria o homem que se tornou. É necessária a fé. É necessário. Se não tivermos fé, não alcançaremos as vitórias da nossa vida. Vamos para o segundo texto. Tiago capítulo 2, versículo 26. Tiago 2, 26. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a Bíblia. Todos encontraram? Amém? Diz assim, preste atenção nesse versículo. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, irmãos, fé não dá para demonstrar fé de forma verbal ou intencional. A única forma de se demonstrar fé é com atitude. Porque a fé sem obras é morta. Você está entendendo por que Deus disse para Abraão: pega teu filho e leva ele e sacrifica no Monte Moriá? Se Deus chegasse para Abraão e dissesse assim: Abraão, você tem fé? E Abraão dissesse assim: olha, o Senhor conhece meu coração, intenção. Se Abraão dissesse assim: Senhor, eu tenho fé, verbal. Deus disse: não, a comprovação de fé está nas obras, nas atitudes. É por isso que Deus disse: pega teu filho e leva no Monte Moriá para sacrificar. O que Abraão fez? Ele teve atitude de quem acreditava que Deus, se fosse preciso, traria o Isaac, mesmo que das cinzas, traria ele de volta à vida. Então, fé sem obras é morta. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem atitude não é fé. Eu diria o seguinte: que a fé está mais associada com o nosso agir do que com o nosso sentimento, com a sensação. Pastor, mas eu não sinto que eu tenho fé. Você tem atitude? É a melhor comprovação. Que tem gente que tem sensação. Tem a sensação, mas não tem. Não tem. É uma coisa falsa. É que nem uma senhora que eu conheci, que aí ela tinha um problema de saúde, e aí com o tempo ela teve que amputar as duas pernas. Aí quando fizeram a amputação das pernas e tal, o esposo lá junto com ela, passaram-se alguns dias lá no hospital e tal, né? Todo aquele procedimento. Ela sabia, né? Que estava amputando as pernas e tudo, mas você sabe, quando você está dentro do hospital, anestesia, aquele negócio todo, acho que dá uma embaralhada na cabeça da pessoa. E num dado momento ela acordou, e provavelmente ali, acima do joelho, onde tinham feito a amputação, tinham feito os pontos, provavelmente estava começando a cicatrização, coçou. E ela disse para o marido assim: amor, faz um favor por mim, coça a sola do meu pé que está coçando. Aí ele começou a chorar. Coitado, senhorzinho de idade, já os dois de idade. Ela tinha sensação de ainda ter a sola do pé. Mas a sensação estava onde? Acima do joelho. Então tem gente que tem sensação de fé, mas já não tem. Por quê? Porque não tem atitude. Não tem atitude. E tem gente que não tem arrepio nenhum,
tem sensação nenhuma, mas está aqui na mente dela. Ela crê, ela crê. A fé, irmãos, não está armazenada naquela parte do nosso corpo que nós chamamos de coração. Não. A fé está armazenada na nossa consciência. Então quem tem atitude de fé é porque tem atitude de consciência. Atitude consciente. Amém? Está não entendendo até agora? Então fé sem obras é morta. Vamos para um outro versículo. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Diz assim, ó. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É isso que é fé. A fé, eu estou lendo na versão, nova versão atualizada. A fé é certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você vê que não tem nada de sentimento e de sensação. Tem certeza e convicção. É coisa racional. Não é coisa do emocional. É aqui, agora nós voltamos lá para o texto para falar de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que eles disseram para o rei? Nós sabemos que Deus tem poder para nos livrar, tanto da fornalha como da tua mão. Agora, se não livrar, mesmo assim, nós não vamos nos dobrar diante da estátua. Por quê? Porque eles tinham convicção do Deus que eles acreditavam. Eles não estavam servindo a Deus, apenas por uma moeda de troca, porque ele abençoa. Não, eles serviam a Deus porque eles reconheciam que Deus é o Senhor, Criador do céu e da terra. A religiosidade deles não era uma religiosidade baseada em rituais, era uma religiosidade de convicção. É isso que nós chamamos de fé. Isso que nós chamamos de fé. Então é por isso que o título da mensagem é assim, não. Eu sei que você tem um monte de promessa na tua vida, eu sei que tem um monte de projeto de Deus sobre a tua vida, mas se não acontecer, se Deus não fizer, qual é o teu comportamento? E é aqui que nós deparamos exatamente em uma situação que vai determinar esse milagre ou não, porque Deus sabe se o teu comportamento e a tua atitude é de alguém que realmente tem fé, ou é de alguém que apenas está esperando um benefício da parte de Deus. Deus livrou ou não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego? Livrou eles da fornalha. Eles foram jogados na fornalha. Quem jogou eles acabou recebendo uma queimadura e morreu. Os outros soldados que jogaram eles morreram, mas eles caíram lá dentro. E o rei, da onde estava, olhou para dentro da fornalha e disse assim: mas para aí, nós jogamos só 3 lá dentro, como é que tem 4? E nós jogamos eles atados, mas eles estão soltos lá dentro. Então ele gritou e disse assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vejo que tem um 4º homem aí que tem a aparência de filho de Deus, filho dos deuses. Então sai de dentro da fornalha. E eles saem dentro da fornalha, e a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça eles tinham. Por que Deus deu o livramento para eles? Porque eles tinham convicção. Eles tinham convicção. Se fosse preciso morrer na fornalha, eles morreriam na fornalha, mas eles não iriam adorar aquela estátua. Eles tinham convicção. O recado de Deus para mim e para você nesta noite é esse: é ter convicção. Ah, pastor, eu estou meio desanimado aí porque eu fiz um propósito com Deus aí e não aconteceu. Ué, eu tô vendo isso. Estou há 20 e poucos anos vendo isso, irmãos. Estou há 20 e poucos anos vendo as duas situações. Vendo um bando de crente que não tem fé para nada. Mas estou há 20 e poucos anos testemunhando pessoas que têm uma convicção do Deus que serve, que é inacreditável. E é dessas pessoas que eu quero falar nesta noite. Não quero falar de fracassado, eu quero falar de gente que tem fé. Esses pobres coitados que
fraquejam na caminhada espiritual, acho que a gente não pode nem fazer menção a respeito deles. Tem que falar de quem tem fé de verdade. Quem tem atitude de quem tem fé. E testemunhar a fé, irmão, não é apenas testemunhar uma bênção e uma vitória que recebeu. É saber testemunhar quando a bênção não chega. Saber se manter firme com Deus, mesmo que a bênção não chega, mesmo que a cura não chegue, mesmo que o milagre não chegue. A pessoa se mantém firme do mesmo jeito, com a mesma expectativa, com o mesmo ânimo, com a mesma coragem, com a mesma determinação. É isso que é demonstração de fé. Testemunhar, testemunho é bom, irmãos, é ótimo, é a melhor coisa que tem. Se você tiver um testemunho, conte. Mas testemunhar uma bênção, essa é a parte fácil da nossa fé. A parte realmente importante e necessária é aquela que você é capaz de se manter firme, mesmo que as coisas estejam totalmente adversas. Eu quero passar para vocês aqui, para concluir a mensagem, 4 exemplos práticos do que é ser um Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos por o exemplo número 1. Exemplo número 1, trabalho na obra. Um irmão sentiu muito forte em seu coração que o Senhor teria um grande propósito com ele e iria lhe honrar muito em sua profissão. Foi convidado para trabalhar no diaconato, mas o horário de seu emprego não ajudava. Mas ele manteve firme a sua convicção. Saía do trabalho e mesmo sem tomar banho, ia para a igreja. E mesmo assim, durante alguns meses, nada mudou em sua profissão. Mas mesmo assim, ele não voltou atrás em sua convicção. Quase um ano depois, foi contratado por uma empresa com um salário 3 vezes maior do que ele tinha. Tem gente que tem convicção. Deus tem um propósito na minha vida. Deus falou no meu coração. Deus colocou no meu caminho esse trabalho na obra aqui. É difícil, não é fácil não. Eu enfrento uma jornada no meu trabalho secular, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, mas Deus confiou em minhas mãos essa obra. Eu sinto que Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem bênção para me dar. Então eu vou manter firme a minha convicção. Convicção de fé. Deus vai fazer. Deus faz ou não faz? Deus me dá condição ou não me dá? Deus tem esse poder. Agora, por um período, eu tenho que ser um Abraão. Eu tenho que sair de casa e marchar até o Monte Moriá. Lá no Moriá, meu irmão, deixa que Deus toma conta. Mas marchar de casa até Moriá, eu tenho que marchar. Para esse jovem aqui não foi fácil. Sair todo dia do emprego, ele trabalhava, em cima do horário, correr em casa, não dava tempo de tomar banho, só trocar de roupa e correr na igreja para cumprir a sua escala de diaconato. Não foi fácil, mas Deus honrou. Honrou no outro dia? Não. Primeiro Deus deixou, você tem que marchar até o Moriá. Se você conseguir marchar, eu vou cumprir o propósito. Muita gente interrompe a promessa de Deus por isso. Porque na primeira dificuldade, qual é a primeira coisa que as pessoas abrem mão? Qual é? Ainda hoje eu brinquei com o pastor em casa. Eu falei para ela assim, que voltou aí com uma ondazinha de Covid, né? Deu uma ameaça de Covid, eu recebo mensagem. Pastor, eu estou com sintoma, não vou na igreja. Mas amanhã vai trabalhar. Eu estou com suspeita, me tira da escada. Estou com suspeita, vou ficar em casa. Mas amanhã, segunda-feira, eu vou trabalhar. Qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa que as pessoas abrem mão? É da obra de Deus. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Pastor, me desculpe, mas eu estou... Esses dias eu vi esse relato. Alguém que falou de alguém aqui na igreja que disse assim, eu estou sobrecarregado. Aí eu fui avaliar a vida da pessoa. Realmente a pessoa está sobrecarregada. Está sobrecarregada em casa, por uma família desestruturada. Está sobrecarregada no trabalho, muito serviço. Está sobrecarregada. E faz uma coisa na igreja. E a sobrecarga dessa pessoa é a igreja. Você entendeu a convicção de Sadraque, Mesaque e Abednego? Pode vir dificuldade, mas nós temos convicção no que Deus nos chamou.
Esse jovem que eu citei aqui é o Sadraque. É o Sadraque. O Sadraque diz assim: não, Deus me deu essa função, eu não abro mão dela por nada neste mundo. Vamos para o segundo exemplo: casamento. Uma irmã recebeu uma palavra profética que vai mudar seu casamento. Porém, essa palavra profética estava acompanhada de uma instrução de comportamento dela. Mas nas semanas seguintes, ela é desafiada com uma situação totalmente adversa. Totalmente ao contrário da palavra que ela recebeu. Tipo assim: olha, Deus vai fazer uma obra no teu casamento, vai te abençoar, vai mudar teu marido. Na semana seguinte aconteceu o oposto. Em vez de ir por o lado que Deus direcionou, foi por o lado contrário. O que faz a irmã? Ela diz assim: Deus pode mudar meu casamento. Se não mudar, mesmo assim, eu vou manter a minha convicção. O que Deus me mandou fazer, eu vou fazer. Sabe quem é essa mulher? É Mesaque. O Mesaque era assim. O Mesaque tinha convicção: não, Deus falou comigo, Deus falou no meu coração. Eu tenho que ser uma esposa diferente, eu tenho que mudar minhas atitudes, o meu comportamento, as minhas palavras, eu vou mudar. Aí ele começou a mudar. Naquela semana o marido piorou, mas ela tinha convicção, ela disse: não, eu vou, Deus falou, eu vou me manter. Qual é o resultado? Lá na frente, Deus começa um processo de tratamento na vida daquele homem. Amém? Terceiro exemplo: um irmão recebeu a direção que vai se abrir uma porta de emprego melhor, com um salário bem melhor. Mas acompanhado dessa direção, veio a orientação para ser um dizimista. Deus falou com ele. Deus deu uma promessa para ele: olha, eu vou te honrar, vou te abençoar, vou abrir uma porta de emprego boa para você, você vai ter um salário melhor. Mas para isso, lembra do texto que nós lemos anteriormente? Toda promessa de Deus, o que antecede é uma atitude nossa de fé. Resultado: porém, nos meses seguintes, nada aconteceu. Ao contrário, o seu salário diminuiu. Mas ele manteve a sua convicção e não voltou atrás. Eu fiz o voto de ser dizimista, eu vou ser dizimista. Se Deus falou, é o meu trajeto, da tenda até Moriá. É o meu sacrifício até Moriá. Então eu vou me manter firme nesse trajeto e vou confiar em Deus, porque Deus, ele não desampara. Mas pastor, eu fiz o voto da igreja, no mês seguinte meu salário diminuiu. Meu filho, convicção, vai até Moriá. É o teu tempo de mostrar que você tem fé de verdade. Você não é uma pessoa que tem uma fé verbal. Meu irmão, sinceramente, é fácil. Senhor, se o Senhor dobrar meu salário, eu dízimo, isso é fácil, meu irmão, isso é para fraco. Ah, pastor, eu só o salário mínimo, não tem como ser dizimista. Se Deus multiplicar meu salário, isso é coisa para fraco. Quem tem fé diz assim: não, eu fiz o propósito, você não é obrigado a fazer, mas você fez o propósito, Deus falou com você, tenha convicção. Ah, pastor, a coisa está feia, estava trabalhando, até perdi o emprego, mas tem firme, convicção, firme. Fica firme, não desanima, mantenha a convicção. Mas normalmente, qual é a primeira coisa na hora da dificuldade financeira que as pessoas interrompem? É o seu propósito com Deus. É a primeira coisa. Ninguém deixa de tomar um sorvete. Ninguém deixa de comer um X. Ninguém deixa de botar gasolina no carro. Mas deixa de cumprir o seu propósito. Não é obrigado, irmãos. Nem Deus te obriga. Mas se Deus falar do coração, é porque Ele tem algum projeto. Tem algum propósito.